Me diz aí, como fazer uma bancada de cozinha de maneira que fique funcional e atenda aí a toda a demanda do seu dia a dia e da sua família? Menino, não sei nem o que eu almocei ontem, vou saber isso aí? Não se preocupe aqui, ó jovem gafanhoto, porque hoje eu vou te ajudar. Seja aí uma bancada de cozinha americana, cozinha planejada, cozinha pequena, não importa. O fato é que ela precisa ser bonita e atender as nossas demandas do dia a dia. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as medidas para você fazer uma ótima bancada de cozinha para sua casa. Fala pessoal, tudo bom? Uma bancada de cozinha ou pia de cozinha é um dos elementos principais aí desse ambiente, né? Porque já que é um espaço de trabalho, esse local aí de apoio é onde a gente faz a maioria das coisas na cozinha. É onde nós apoiamos coisas, cortamos alimentos, usamos de apoio ali na hora que estamos lavando a louça, ou até mesmo de colocar alguma coisa no cooktop ou no fogão, enfim. E independente dos materiais aí para bancada de cozinha, nós temos que pensar nas medidas, porque ela sim vai trazer ali funcionalidade para o que a gente precisa no dia a dia. E nesse vídeo aqui eu separei tudo que você precisa ter aí na sua bancada de cozinha para ela ser funcional, todas as medidas, tá? Frontão, roda base, testeira, área molhada, área seca, enfim, não vai faltar nada. Ah, convencido. Se faltar alguma coisa, eu vou jogar aqui na sua cara. Não precisa ficar bravo não, se eu esquecer de alguma coisa, você pode deixar nos comentários que eu posso falar em outro vídeo, sem problema nenhum, mas eu me esforcei para não esquecer de nada. Mas sabe o que vocês não podem esquecer de jeito nenhum? O quê? Aquele like maneiro, por favor, gente, não esquece não, tá? Aquele joinha, isso é uma baita contribuição aqui pro nosso trabalho, faz esse vídeo chegar para mais pessoas no YouTube, para mais gente conhecer aqui o nosso canal e ser ajudado também aqui com essas nossas dicas. E se você puder também, por favor, se inscreve no canal, aperta esse botãozinho vermelho ali embaixo, ativa o sininho com todas as notificações, assim você sempre vai ser avisado e avisada quando tiver um vídeo novo que pode ser que te ajude aí na sua reforma, no seu planejamento. Mas vamos lá, pessoal, a bancada de cozinha geralmente ela é feita de quê? Não sei, alguma coisa que deve custar os olhos da cara. Para aí, rapaz, larga de ser mão de vaca. A bancada é feita de vários materiais, mas um dos mais utilizados geralmente são as pedras, né? E elas são feitas sobre encomenda lá na sua marmoraria. Por isso ela precisa ter uma medida precisa para não dar ruim aí na hora que você quiser colocar alguma coisa embutida e tudo mais. Então o primeiro e grande conselho que eu vou te dar aqui, por favor, faça isso, porque a maioria das pessoas não faz. Escolha primeiro os eletros que você quer colocar ali na sua bancada ou alguma coisa que você quer embutir para depois pensar na largura da sua bancada. Por que eu digo isso? Porque quando você vai colocar um cooktop, geralmente ele tem ali o corte do nicho. Quando você quer colocar, por exemplo, uma cuba, também tem o tamanho dela que precisa ser cortada. Precisa sobrar espaços ali para você colocar uma torneira, se for uma torneira de parede. Precisa ter espaço ali para você não comprometer, né, a largurazinha da bancada e ela não quebrar. Se você quer colocar uma lava-louça, se você não quer que ela fique, por exemplo, para fora da sua bancada, quer ficar mais embutida, você tem que pensar na largura dela e no espaço que precisa ficar atrás, tanto ali para respiro, né, como também que você tem ali tomada, tem pontos hidráulicos, que você não pode colar, né, a sua lava-louça na parede. Porque a maioria das pessoas faz o quê? Ela pede a pedra para depois pensar nesses elementos. E muitas vezes acaba não dando muito certo, ou então não ficando muito bonito, né? Porque pedra, pessoal, não dá pra você aumentar o tamanho dela depois, né? Até dá pra fazer uma emenda ou outra, mas nunca fica bonito, e às vezes, dependendo do material, se é uma pedra natural, alguma coisa assim, ou até algumas sintéticas também, podem ter tonalidades diferentes. Então você visivelmente nota que houve ali uma coisa que você meio que fez na gambiarra que não ficou legal. Mas beleza, de modo geral, a largura da sua bancada tem em torno de 60 centímetros. Mas como eu acabei de falar pra vocês, vocês precisam pensar nesses eletros, nessas coisas que você quer colocar na bancada, porque às vezes ela vai precisar ser um pouco maior. De cara, eu já posso te dizer que eu gosto de pedir o tamanho da bancada, os 60 centímetros, mais uns 3 centímetros mais ou menos. Pra quê? Pra embutir esses 3 centímetros ali na argamassa. Porque isso ajuda a ter uma vedação melhor, ajuda na fixação dela também. Óbvio que não dá pra você fazer isso numa parede de drywall ou uma parede estrutural. Mas geralmente uma alvenaria convencional, eu gosto muito de fazer isso. Então no mínimo, a bancada vai ter 63 centímetros. Agora, vamos dizer que você quer colocar lá aquela lava-louças que nós falamos, e você não quer que ela fique um pouquinho sacada, o que não tem problema se ficar, tá? Mas às vezes esteticamente é uma coisa que você não gosta. Você precisa escolher primeiro o modelo que você gostou lá, né? Ver a largura que ele tem e ver, por exemplo, no manual, essas coisas, se ele tem uma medida padrão para respiro ali na parte de trás. Porque cada equipamento meio que trabalha de um jeito diferente, tá, gente? É difícil a gente cravar uma coisa aqui que seja específica. Se você quiser deixar mais ou menos uns 5 centímetros, alguma coisa ali, dá para você usar. Aí depende muito de cada fabricante. A mesma coisa serve para um cooktop ou uma
uma cuba. Tem cubas, pessoal, que são bem mais largas. E aí você precisa ter pelo menos ali, ó, na parte de trás dela, uns 10 centímetros para conseguir fazer um furo se for uma torneira de bancada. Se for uma torneira de parede, aí não tem problema não, tá? Já tem outras cubas que elas são tão grandes que o próprio furo da torneira fica nela, que também já ajuda um bocado nesse tipo de coisa. Então não leva essa informação de que a bancada tem que ter 60 centímetros como uma verdade absoluta e que nada pode mudar isso. Vai depender muito do que você quer colocar nessa bancada. Vamos dizer que você quer colocar uma calha úmida. A sua bancada com 60 centímetros não vai te atender. Ou ainda você quer alinhar a sua bancada com uma torre quente ou uma geladeira. Porque geralmente esses equipamentos são um pouco mais largos, né? Então eles ficam um pouquinho à frente ali da sua bancada. E não tem problema se ficar um pouco à frente, tá, gente? Mas tem pessoas que preferem alinhar tudo para ficar uma coisa mais harmônica. Porque geralmente é legal você colocar ali a geladeira e a torre quente trabalhando juntas, uma do ladinho da outra. E não tem problema fazer isso, tá legal? É só você ter os pontos de respiro direitinho de cada equipamento que funciona numa boa. Por que é legal deixar elas duas juntas? Porque como são elementos muito grandes, se eles ficarem separados na sua cozinha, eles ocupam muito espaço visualmente. Agora, quando você coloca eles concentrados em um ponto específico da cozinha, isso alivia, né, o campo de visão nas outras partes da cozinha que você tem. Tem um vídeo sobre torre quente aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card e aqui na descrição. Ih, quer saber disso não, menino? Quero ver o negócio da bancada. Agiliza aí, vai. E rapaz, calma, eu vou falar, que estresse. Mas se você decidiu que quer utilizar uma calha úmida, você tem 3 opções. A primeira delas é você ter 20 centímetros ali depois da sua torneira. Ela pode ficar tanto alinhada com a sua bancada, como também um pouquinho mais alta. Com isso, a sua bancada tem que ter pelo menos ali uns 80 centímetros. Você tem que ter cuidado para ver se a circulação da sua cozinha não vai ficar comprometida. O ideal é ter pelo menos 90 centímetros ali, ó, da bancada até algum outro anteparo, alguma coisa ali atrás. Seja uma parede, ou seja uma ilha, ou uma península. Você também tem a opção de colocar essa calha úmida do lado da sua cuba. Nesse caso, a sua bancada pode ter 60 centímetros normalmente, mas pode ocupar um pouco mais de espaço ali, tanto de espaço de apoio, né, da sua bancada, como também de armazenamento ali embaixo, no armário de cozinha. Mas também existe a possibilidade de você utilizar essa calha úmida ali, ó, nas laterais da sua torneira. É uma opção interessante também. Nesse caso, a sua bancada vai precisar ser mais larga, mas nem tanto. Dá para ser ali com 65 a 70 centímetros. E também tem vídeo sobre calha úmida aqui no canal, se você quiser saber um pouco mais, como elas são instaladas, se vale a pena, se não vale a pena. Vou deixar esse vídeo também aqui no card e aqui na descrição. Toma cuidado, pessoal, com essa questão de largura da bancada, porque tem algumas bancadas, inclusive, que são vendidas prontas já, que elas são muito estreitas, assim, com 55 centímetros, até um pouco menos. Nossa, mas ainda dá nem pro cheiro. Pois é, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então faz aquela dica que eu te falei, escolhe primeiro os eletros para depois você pensar em qual a largura realmente a sua bancada vai ter. Às vezes, mesmo que não tenha calha úmida, você vai precisar ter uma bancada de 65, 63. Então é muito importante você fazer essas continhas, tá? Na bancada nós também temos ali duas áreas, pessoal. Nós temos a área seca e nós temos a área molhada. A área molhada é aquela parte que fica em volta ali, por exemplo, da sua cuba, que contém água, para não ter risco dela escorrer, cair na sua marcenaria, pingar no seu chão. E com isso nós temos ali um pequeno desnível, que geralmente é só a espessura da pedra mesmo, porque geralmente a pedra ela tem ali uns 2 centímetros. Então, para fazer uma área molhada, nós temos a pedra ali que fica numa altura, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, e nós temos essa outra pedra com 2 centímetros colada embaixo. Por isso que esse desnível geralmente também é de 2 centímetros. Uai, mas ali na frente vai ficar uma pedra em cima da outra, igual uma escadinha? Vai ficar feio pra dedéu. Calma, rapaz, não terminei de explicar, não vai ficar nada feio não, porque ali na frente nós vamos ter o que nós chamamos de saia ou testeira, que é uma outra pedrazinha que corre ali na frente, no mesmo nível da área seca e que vai fazer esse fechamento. Então, se nós temos ali 2 centímetros de pedra na área seca, mais 2 centímetros na área molhada, essa testeira precisa de ter pelo menos 4 centímetros, que já vai te atender muito bem, mas ela também pode ser um pouco maior se você quiser. Vamos dizer que você quer colocar mais 2 centímetros ali, você pode ter uma saia ali de 6 centímetros. Só toma cuidado para você não fazer uma saia muito grande, pessoal, porque isso aí vai acabar comprometendo o seu armário de cozinha que está ali na parte de baixo. Às vezes você vai fazer uma saia muito larga que você vai diminuir a profundidade de uma gaveta, que acaba não fazendo muito sentido. E o tamanho da área molhada que você precisa na sua bancada varia muito do tamanho da cuba que você está escolhendo. Lembra que eu falei para você escolher essas coisas primeiro para depois pensar na pedra? É por causa disso aí. Você tem cubas menorzinhas de 40 centímetros, você tem cubas bem maiores de quase 80 centímetros. Então primeiro escolhe a cuba, depois o que você vai fazer? Joga de um dos lados ali pelo menos de 40 a 50 centímetros. Se puder ser mais, ótimo. Agora, pelo menos essa medida já é o suficiente para você ter um bom espaço de trabalho. Do outro lado, se você tiver ali um fogão, uma geladeira, alguma coisa assim, você pode deixar só uns 10 centímetros de bancada, que já vai te atender muito bem. Agora, se você puder colocar os 40 ou 50 centímetros dos dois lados, melhor ainda. Se do lado ali for uma parede, eu te aconselho que você deixe pelo menos 20 centímetros, tá? Para você não ficar batendo o braço enquanto você estiver ali lavando louça, fazendo essas coisas. Já numa área seca da sua bancada, você pode ter várias coisas. Você pode ter
local para liquidificador e tudo mais. Mas digamos que você não tem muito espaço, você quer colocar um cooktop ali. Eu te aconselho que você primeiro veja o tamanho do cooktop que você quer, porque cada um tem uma medida diferente, e joga pelo menos 20 centímetros de cada lado. Por quê? Porque se você estiver do lado de uma parede, primeiro que você não vai ficar batendo o braço ali na hora de ficar mexendo nas panelas. Segundo que você consegue girar o cabo da panela todo, para evitar algum acidente, né, dela ficar virado para frente, alguma coisa assim, principalmente se você tem criança em casa. Existe também a opção de quê? De você não ter área molhada na sua bancada. Isso aí não vai prestar aqui em casa, não? Pois é, isso é muito comum em alguns outros países. Nesse caso, você só vai ter ali a espessura da sua pedra, que geralmente é esses 2 centímetros que eu falei pra você, que é o que a gente chama de bancada slim, né, que é bem fininha. Tem até alguns outros materiais aí, como SSM, superfícies ultra compactas, que você consegue até ser mais fininho do que isso. Ele também pode ter um chanfrozinho ali na sua pedra para dar uma falsa impressão de que ele é mais fino ainda. E aí o seu armário ele vai subir um pouco mais e você vai fazer um puxador ali tipo cava. Isso dá a impressão de que a bancada é bem mais fininha, mas isso aí não funciona muito bem, pessoal, para bancadas de porcelanato, porque as quinas são um pouco mais frágeis. Tem como você ter essas quinas nas pedras aí também retas ou até mesmo boleadas, mas geralmente as retas são as mais utilizadas. Também existe o rebaixo italiano, que é uma forma de você fazer essa área molhada um pouco mais discreta, só com polimento. Fica bem fininho, fica bem bonito também. Mas é bom dizer que se você não tiver essa área molhada, né, pessoal, é bem mais arriscado de você ficar molhando ali a sua cozinha toda. É, Ralf, aqui em casa isso aí não ia dar certo, não. Ia cair, a gente ia pisar, ia fazer um lamaçal na casa toda e não quero isso, não. Para quem quer usar essa solução, a minha dica é o seguinte. Primeiro, faz a sua bancada com uma leve inclinaçãozinha para trás, tá? Para você evitar que essa água fique caindo para frente, escorrendo no seu piso, no seu móvel. É importante que você tenha uma cuba também que seja aí mais larga e mais profunda e de preferência que você tenha um outro local específico para escorrer ali as louças. Não colocar um escorredor daquele que a gente coloca em cima de bancada mesmo. Tem alguns que ficam até em cima ali da sua cuba, que até poderiam te atender muito bem. Mas você pode optar aí por esse tipo de escorredores que ficam dentro da marcenaria ou até mesmo utilizar uma lava-louça. A lava-louças, inclusive, vai minimizar a necessidade de você ficar lavando a louça ali na sua cuba, o que também evita de molhar muito. E de preferência, se você tiver uma torneira, é preciso que você tenha pelo menos 30 centímetros ali, ó, do seu ralo até a torneira, para você evitar ficar respingando muita coisa. E o ideal é que esse jato de água caia em cima ali do seu ralo ou uns 4 centímetros atrás dele. Agora, jovem gafanhoto, presta atenção! Ai, que susto, miséria! Para com isso! Rapaz, é só pra ver se você tá acordado, porque essa informação que eu vou te dar agora é muito importante. Nunca, jamais coloque a sua bancada alinhada com o seu armário. Por quê? Porque pode escorrer água ali e vai estragar a sua marcenaria toda. E a gente sabe que marcenaria é um negócio caro, né? Você não quer que fique estragando. O ideal é que o seu armário de cozinha, ele fique recuado ali, ó, 2 centímetros da bordinha da sua bancada. Que aí você cria ali uma espécie de pingadeira. E logo abaixo ali do seu armário, nós temos o que a gente chama de sócolo, ou roda base, que geralmente é feito ali com uma base de alvenaria, mas também pode ser feito de madeira, ou até mesmo o seu móvel pode ser suspenso, pode ter pezinhos. O ruim dele ser suspenso assim é que geralmente vai acumular mais poeira ali embaixo. Mas se você já tem um móvel com pezinho, você pode colar uma pedra ali que faz esse sócolo que eu tô falando pra vocês. Geralmente ele tem uma altura de 10 a 15 centímetros e uma profundidade de pelo menos 10 centímetros. Pra que isso? Pra que você consiga encaixar o seu pé ali embaixo e não tem que ficar meio que afastado assim na hora de ficar lavando ou de ficar cozinhando, que acaba sendo desconfortável. Eu te aconselho que você não coloque essa roda base muito maior do que isso daí que eu te falei, não. 10, 15 centímetros já atende muito bem. Porque imagina, você faz uma saia mais larga lá na sua bancada e coloca um sócolo mais alto também, você tá afunilando o seu armário e você perde espaço de armazenamento na cozinha. E para esse sócolo, pessoal, se você tem um fogão de piso, geralmente você vai com ele até o fogão. Se a sua bancada continua depois dele, você vai parar o sócolo ali e depois vai continuar. E se você vai colocar um cooktop ali e um forno embutido na sua marcenaria, veja, porque tem alguns modelos que precisam ter um respiro que fica ali embaixo. E em alguns casos, esse respiro precisa ter um rebaixozinho ali no seu sócolo. Então, toda vez que a gente escolhe um equipamento, nós precisamos ler o manual dele para saber como que ele tem que ser instalado da maneira certa, porque isso interfere na nossa decoração, na nossa arquitetura de modo geral também, né? Agora vamos falar um pouquinho da altura da nossa bancada. Geralmente, padrão, assim, as pessoas utilizam muito 90 centímetros, mas nós nunca podemos cravar esse valor sem levar em consideração a estatura das pessoas que vão utilizar aquela bancada todo dia. Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas, por isso que eu posso te dizer aí que uma bancada de cozinha pode variar de uns 85 centímetros até uns 93 ou um pouco mais. Então não existe uma regra para falar assim, ah, Ralf, uma pessoa de 1,60 m tem que ter qual tamanho de bancada? E uma pessoa de 1,80 m, Ralf, tem que ter qual tamanho de bancada? Não tem regra para isso não. Nós temos que definir o que é confortável para cada uma dessas pessoas. Eu já tive clientes que era tão alto que me pediu para botar uma bancada de 1 metro, que eu acho alto demais, mas para a estatura daquela pessoa, realmente era uma coisa confortável. Então o ideal, o que eu sempre falo para todo mundo é o seguinte, se você tem uma bancada hoje na sua casa, onde você mora, mesmo que seja uma casa de aluguel, pega uma trena, mede para você ver aquela altura que você tem hoje. E aí você avalia, hoje
hoje o que eu tenho aqui é confortável? É alto demais? É baixo demais? Às vezes é comum até nos comentários as pessoas me perguntarem assim, Ralf, mas eu tenho 1,50 m e o marido tem 1,90 m, como é que faz? Aí, gente, é chegar num consenso do que é confortável para os dois. Infelizmente, não existe uma regra para isso. Existe sim essa variação aí de 85, 93 centímetros. Então, o ideal realmente é você marcar numa parede, ver se aquela altura é confortável para você ir ajustando de acordo com o que faz bem para você no dia a dia. Ainda falando de alturas, vamos falar um pouquinho sobre cozinha em ilha ou cozinha americana, que tem ali aquele balcão. Quais são as alturas que a gente pode trabalhar? Geralmente são 3 alturas, pessoal. Nós temos aí, por exemplo, se você vai ter na sua bancada ali um cooktop ou até uma cuba, você vai trabalhar com a mesma coisa da bancada de cozinha ali, em torno desses 90 centímetros ou essas variações que eu te falei. E aí você pode ter o seu balcão logo ali na frente com essa mesma medida. Tem a opção também de você ter o balcão um pouquinho mais alto, com 1,10 m, que fica tipo um barzinho. E também tem a opção de você ter esses assentos ali da refeição um pouquinho mais baixo, com 75 a 80 centímetros, que é tipo uma mesa de cozinha normal. E o que isso vai variar? No tamanho do assento que você vai utilizar, se vão ser cadeiras, se vai ser uma banqueta baixa, se vai ter uma banqueta alta. Em média, nós calculamos de 25 a 30 centímetros abaixo desse balcão ali, para você colocar essa cadeira. Então, por exemplo, se você tem esse modelo aí que está a 90 centímetros de altura, você pode utilizar uma banqueta baixa ali de 65 a 60 centímetros. Agora, se você tem um balcãozinho desse mais alto de 1,10 m, você pode colocar banquetas mais altas, de 80, 85 centímetros. Ou então, se você tem essas mais baixas, você vai colocar a altura de uma cadeira, que geralmente tem 40, 45 centímetros. E é interessante que você tenha uma profundidade ali embaixo, pessoal, de pelo menos 30 centímetros, para você não ficar batendo a perna ali na paredinha, no final ali do seu balcão. Então, uma medida legal para quem quer ter uma ilha ou uma península ali, onde você vai ter o espaço de cozinhar ou de lavar louças e vai ter um balcão na frente para refeições, é o seguinte: 60 centímetros que nós falamos ali da bancada, mais 40 centímetros para refeições, o que dá 1 metro no total. Tem vídeo aqui no canal com todas as medidas para você montar uma cozinha americana na sua casa. Tudo mesmo. Se você quiser dar uma olhadinha, o vídeo tá aqui em cima no card, aqui na descrição, tá? Tem alguns casos que a cozinha ela é muito estreitinha, então tem um macete legal aqui. Você pode colocar ela ali, ó, com 60 centímetros, onde vai ter o cooktop ou até a cuba, e os assentos, ao invés de ficar na frente, podem ficar do lado. Isso aí para uma cozinha mais estreita pode funcionar legal, mas sempre lembrando que tem que ter 90 centímetros de circulação ali em volta, tanto ali na parte de quem tá cozinhando, como também atrás ali das suas banquetas. Rapaz, mas que macetinho legal esse aí, isso não é pouca porcaria mesmo não, hein? Que isso, rapaz? O respeito, eu, hein? Porra, foi mal, foi mal. E ali em cima da nossa bancada, nós também temos o quê? O frontão, ou espelho, que algumas pessoas chamam, né? Que é uma pedrinha que a gente usa justamente para vedar e proteger mais a bancada ali de não cair nenhuma água na marcenaria. Ela pode ter várias medidas, tá? Tem gente que coloca bem baixinho, com 5, 7 centímetros, tem gente que gosta de botar com 10, com 15. Eu gosto, por exemplo, quando tem uma bancada ali, uma cozinha americana, que ela tá, por exemplo, seguindo até um balcão, uma península, eu gosto de deixar essa mesma altura, por exemplo, seguindo até o balcão mais alto lá, se for assim. Ou seja, se o balcão tem ali 1,10 m e a nossa bancada tem 90 centímetros, o nosso frontão vai ter 20 centímetros. Mas tem outras opções. Você pode subir com esse frontão até o seu armário, que geralmente essa medida da bancada até o armário tem em torno de 60 a 70 centímetros. Pode subir só onde tem o seu fogão e ali na outra parte você deixa a roda-banca, né, com algum outro revestimento, azulejos, porcelanatos, enfim. E também tem a opção de você não ter frontão nenhum, você deixar ali só o revestimento da roda-banca indo até a sua bancada, que inclusive é uma coisa que está sendo muito mais utilizada hoje em dia. Nesse caso, eu te aconselho que ali, ó, atrás da sua torneira, você coloca um filetinho de pedra na mesma medida ali, na mesma altura da sua área seca, quase como se fosse a nossa testeira ali na frente, sabe? Para você vedar um pouco mais. No caso de uma ilha ou uma península, você pode calcular de 60 centímetros para cada assento de pessoa. Então, se você tem ali um balcão de 1,20 m, dá para 2 pessoas sentadas. 1,80 m, 3 pessoas sentadas e assim por diante. E na península, deixa pelo menos ali um acesso de 80 centímetros, tá? Para poder entrar uma geladeira, alguma coisa assim, se você tiver que fazer uma mudança, alguma coisa do tipo. E existem vários acessórios também que a gente consegue colocar em cima da nossa bancada, pessoal. Pode ter um dispenser ali de detergente, pode ter uma duchinha manual, né, para você colocar até mesmo na ilha ali, para não ter que ter uma cuba e colocar ali água, por exemplo, numa panela no seu cooktop. Pode ter uma lixeira embutida, que pode ficar tanto na área seca como na parte molhada aí da sua bancada. Só que na parte molhada você tem que ter um pouco mais de cuidado, né, para não cair água ali dentro do seu lixo. Pode ter uma torre de tomadas também, só que nesse caso aí ela tem que ficar na parte seca mesmo, né? Já até fiz um vídeo aqui com 14 acessórios, 14 coisas que você pode ter aí na sua cozinha que podem te ajudar pra caramba. Vou deixar também esse vídeo no card aqui na descrição. Mas o que vem primeiro,
primeiro, Ralph, é a bancada ou é a marcenaria? Isso aí eu quero saber também. Esse aí já é um assunto um pouco mais longo, que eu também já tratei em outro vídeo que vai ficar aqui embaixo na descrição para você ver com mais calma depois. Lá eu até explico também o que vem primeiro, o revestimento ou a bancada. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Mas agora eu quero saber de você. A bancada que você tem aí na sua cozinha hoje, ela te atende? As medidas foram bem planejadas? Ou tem alguma coisa que acabou não funcionando muito bem? Coloca aí nos comentários, porque às vezes é uma coisa que você fez que não ficou muito legal, que vai ajudar as pessoas que estão se planejando. Ou então tem alguma sacada muito bacana que você teve, que você pode dividir com a gente também? Vai ajudar o pessoal aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não esquece não, tá? Aquele joinha, aquele like, realmente ajuda muito aqui o nosso trabalho. E se você puder também se inscrever no canal, eu te agradeço de coração. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.